Bom, hoje o tema da nossa reflexão, ele saiu dentro de um processo essa semana muito natural, interessante, que na vida assim de pregação semanal e às vezes diário, nem sempre acontece da forma que aconteceu. Mas hoje, sobre o que nós vamos conversar, foi uma frase, começou com uma frase que eu vi semana passada na festa da colheita. Depois, na sexta-feira, nós estávamos aqui no nosso encontro de oração e enquanto nós orávamos, Deus foi trazendo isso ao meu coração. E depois, hoje de manhã, não sei quantos seguem aí a devocional do aplicativo da Bíblia. Quantos seguem aí aquele devocional da YouVersion? Alguém segue? Alguém lembra qual que é o texto? Fruto do Espírito, né? E hoje de manhã foi assim, mais uma vez Deus falando, olha, é isso aí, vocês já vão entender. Primeiro eu queria perguntar para vocês, e enquanto o pessoal está preparando ali, o que te traz alegria? O que gera em você felicidade? O que gera em você alegria? Alguém gostaria de falar aí, sem medo de constranger, o que te gera alegria? Sucesso na vida, isso. Dá uma alegria, né? Satisfação, se sentir bem-sucedido, né? Sucesso. O que mais? Eu vou falar para vocês de algumas coisas que me dá, às vezes, uma satisfação de alegria, né? Primeiro, coloca aí, por favor, um churrasco, não sei vocês, mas eu fico muito alegre comendo um churrasco, né? Uma picanha, assim, naquele ponto, assim, não sei vocês, mas me gera uma alegria muito grande, é um momento de satisfação, né? É ótimo, né? Para quem não gosta de carne, tudo bem, eu entendo, tenta pensar em alguma coisa aí que você gosta, não sei, um brócolis, alguma coisa, não sei, porque eu não consigo entender mesmo assim de coração quem não gosta de carne. Respeito, irmãos, tá? Não sinta mal comigo, respeito. Mas eu não consigo comparar com alguma outra coisa, né? Então assim, igual um churrasco, eu vou dizer o quê? Não sei para quem não gosta de carne. Então, vocês riram do brócolis, mas é uma comparação, né? Uma outra coisa que eu gosto, que me gera alegria e felicidade, pode mostrar, é futebol. Eu gosto de futebol, especialmente quando o meu time que está ali, ele ganha, né? Aí gera uma alegria, uma satisfação. Só que meu time, assim, no domingo passado ele me gerou alegria, na quarta-feira ele me gerou alegria e ontem ele perde, aí gera tristeza para lembrar que a vida não é feita de só vitória, né? Mas eu gosto de futebol, eu gosto de brincar sobre futebol, de falar sobre futebol, me gera uma alegria, eu gosto de futebol. Uma outra coisa que me gera alegria é a igreja. Eu nasci na igreja, meus pais se conheceram dentro da igreja, fui batizado na igreja com meus pais, se conheceram e casaram. Minha vida inteira sempre frequentei igreja, vivo na igreja, então eu gosto da igreja. E quando eu olho essa foto, me gera alegria. Mas principalmente eu fico muito alegre, pode passar, com a igreja, corpo, pessoas, comunhão, né? Essa foto é de domingo, é fresquinha, da festa da colheita. Então, me gera alegria quando você tem a comunhão, as pessoas, né? Não só a casa cheia, é bonito, né? Ver a igreja cheia, mas sim aquilo que está em volta da mesa, né? Essa comunhão, esse crescimento que gera em nós, em ser igreja. E o que me gera muita alegria, mais ainda do que essas que eu passei, pode passar, é a minha família, né? Quando eu olho a Carla e o Isaac, meu coração enche de alegria. O Isaac ali está, sorri Isaac, aí ele faz aí essas caretas para sorrir. Então quando eu olho, lembro da Carla e do Isaac, eu fico feliz, me gera alegria. Eu gosto de passar tempo com meu filho, gosto de passar tempo com a minha esposa, gosto de conversar com ela. Todo o tempo que a gente tem, eu gosto de estar ali conversando, é minha melhor amiga, eu falo com ela, conto as coisas para ela, então eu gosto. Me dá alegria eu passar tempo com a Carla e com o Isaac, me dá alegria. Então isso é muito bom.
Não sei você o que te gera alegria. Eu sei que tem várias coisas na vida que nos gera alegria. Um pôr do sol, um nascer do sol, né? Uma imagem bonita te gera alegria. Ou um simples gesto que alguém faça para você, um abraço, ou um sorriso de criança, né? Nos gera alegria. Mas, então eu acho que já deu para entender sobre o que nós vamos falar essa manhã, que é sobre alegria. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí em João capítulo 15. João capítulo 15, Jesus está falando da videira e dos ramos, mas eu quero ler com você do versículo 9 ao 11. João capítulo 15, eu vou ler do 9 ao 11. Jesus está falando da videira verdadeira, e aí ele chega aqui no versículo 9 e ele fala: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. E aí ele diz assim: tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja plena. Presta atenção nesse último versículo que Jesus está falando. Ele fala: eu estou dizendo essas coisas para vocês permanecerem em mim como eu permaneço no Pai, para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês, ela possa ser plena. Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por essa manhã e pedimos que a Tua palavra faça morada ao nosso coração, pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Amém. Bom, eu não sei vocês, mas eu algumas vezes é meio complicado você parecer que você está alegre, né? Ainda mais dependendo dos lugares que você frequenta, os ambientes que você está, porque a gente confundiu alegria com irresponsabilidade. Então a gente teve algo que foi deturpado para nós, que às vezes alguém alegre traz para nós a ideia de irresponsabilidade. Ou seja, se você vê alguém muito feliz, você fala: essa pessoa não tem noção da vida. Porque não está vendo os jornais, não está vendo a política como é que está, não tem um boleto para pagar, não tem um negócio. Que negócio é esse que você está muito feliz? Não é assim? Só que a gente precisa separar a irresponsabilidade, e já dizia o poeta Frejá que quem ri de tudo é desespero, com a alegria bíblica, no qual a palavra de Deus e a Bíblia é carregada de referências à alegria, o regozijo, alegrai-vos. Existe uma diferença. Então, nós não estamos falando, e eu não vou falar aqui daquele tipo de pessoa irresponsável que está rindo no meio de um caos. Não é isso. Não estou falando de alguém que, em vez de estar no momento de reflexão, no momento de aprendizado, está rindo numa situação dessa. Isso nós estamos falando de alguém que precisa, às vezes, ter um acompanhamento. A gente está falando de uma coisa complicada. Você já teve alguns momentos, e eu também não quero que você rotule algumas pessoas, porque algumas personalidades, algumas pessoas, no momento de tensão, as pessoas às vezes até ficam sorrindo numa discussão. Eu tenho até um problema com gente assim, mas depois eu estou entendendo que a gente tem que respeitar que as pessoas são diferentes. Mas não é, às vezes você está bravo, peraí, a conversa aqui está brava, está séria, e a pessoa está respondendo você rindo. Fala, peraí, parece que está me desafiando, né? Às vezes gera isso. Mas tem pessoas que lidam de forma diferente com a situação, mas eu não estou falando de pessoas que estão rindo de forma irresponsável. Eu estou falando de alegria. E aí, a frase que o Daniel falou aqui no domingo passado, que me chamou a atenção, foi que ele falou assim: para mim, a felicidade é um absoluto, não é uma circunstância. Ele estava contando sobre o casamento dele, sobre a vida dele, e ele falou isso: para mim, a felicidade é um absoluto, ela não é uma circunstância. E quando nós paramos para pensar, o que será que de fato nos gera felicidade? Porque se eu falar para você que
o que nós precisamos lembrar de felicidade é um churrasco. Só que o churrasco uma hora acaba. Poxa, eu ficar muito feliz porque meu time de futebol ganhou e aí depois ele perde. O que de fato gera e nos traz felicidade? São situações, são circunstâncias. Porque se nós entendermos que a felicidade é uma busca por momentos felizes, então nós não estamos fazendo nada diferente do que todo mundo lá fora está fazendo. Todo mundo lá fora escuta uma frase hoje que é a clássica, você tem o direito de ser feliz. Está todo mundo buscando isso. Então, se a gente não para e entende o que de fato a palavra de Deus nos fala, a gente pode estar confundindo essas coisas com rir de tudo e virar um desespero, uma pessoa irresponsável que às vezes está sorrindo no momento que não deveria, e aquilo que a palavra de Deus nos fala. Então, se a gente pensa então que a felicidade não é uma circunstância na vida de um cristão, mas um absoluto, ou seja, algo que está pleno, algo que está acabado, a gente precisa entender então por que a felicidade deve ser um absoluto na vida de um cristão. E aí dá uma olhada em Gálatas 5, versículo 22, Gálatas 5, 22, Paulo vai dizer, pois o fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Então quer dizer que a alegria não provém só de uma circunstância aqui, humana e terrena, sobre determinada situação e momento? Não. Alegria, irmãos, é um fruto do Espírito. E aí, se a gente pega o texto no qual Jesus está falando da videira, que ele fala, se vocês permanecem em mim, então vocês terão uma alegria plena. E Paulo vai dizer que um dos frutos do Espírito é a alegria. Ou seja, a gente precisa lembrar que aquilo que a palavra de Deus está nos dizendo sobre a alegria, ela tem uma circunstância muito clara. Se você quer ter uma vida de alegria como um absoluto na sua vida, é que você precisa entender que ela provém da videira. Ela é um fruto na sua vida, mas ela provém de Deus, ela provém de Cristo Jesus. E se ela provém de Deus e de Cristo Jesus, para que você a tenha, para que você entenda do que nós estamos falando, você precisa estar arraigado em Cristo Jesus. Porque se você não estiver arraigado em Cristo Jesus, você não vai gerar esse fruto. Não vai ser um fruto que vem sobre a sua vida, essa alegria. Então vai ser uma circunstância, ela não vai ser um absoluto. Porque se eu estou em Cristo Jesus, se eu estou arraigado nele, o fruto que ele vai nos dar, que é o fruto do Espírito Santo, um deles é a alegria. E é interessante que essa palavra que está ali descrita como alegria, é um fruto que a palavra que está ali, ela é a mesma palavra que é usada para graça. É a mesma raiz da palavra graça. Então, quando nós temos na Bíblia descrevendo a graça, nós temos uma palavra muito próxima, que é a charis, ou charismata, que é a graça, ou o Espírito de Deus. Ela provém da mesma raiz. E é muito interessante porque se a gente pensa nisso, o que está descrevendo então nisso? Ele está descrevendo nessa palavra, trazendo a ideia que a graça ou a alegria é uma qualidade de vida graciosa, porque ela vem da graça de Cristo Jesus. Então a alegria que ele está descrevendo aqui, em cima dessa palavra, da definição da palavra, a gente pode e deve entender que é uma qualidade de uma vida graciosa, de alguém que vive desfrutando dessa graça de Deus. É algo que gera bondade, é carregado de um senso de bem-estar e, acima de tudo, é um bem-estar espiritual. Não é só um bem-estar circunstancial, mas espiritual. E aí, irmãos, quando você começa a viver essa relação, essa felicidade, essa alegria, como um fruto do Espírito, como uma bondade de Deus, como uma graça de Deus, que gera essa bondade, que gera esse bem-estar na sua vida,
não só circunstancial, mas espiritual, você entende que você está além daquelas coisas que acontecem no aqui e agora. Está além. A vida do cristão está além disso. Porque as pessoas lá fora, elas vão precisar ter muitas coisas para que elas se sintam felizes. E elas vão estar o tempo todo buscando isso. Aprovação, satisfação, correndo atrás de um monte de coisa para falar, olha como eu sou útil, olha como eu consigo, porque isso me gera felicidade. E sim, pode te gerar uma felicidade. Mas essa felicidade que a Bíblia descreve é uma paz de espírito que é diferente do que a gente pode descrever. E aí, eu lembro quando fala de felicidade, a gente tem vários textos na Bíblia, irmãos, mas um deles que me chama muito a atenção e que tem muito a ver comigo, e a foto que eu mostrei para vocês, é quando o salmista lá no Salmo 22, ele fala assim, hoje eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não sei se você pensa em motivos que te geram alegria, mas eu quero te dizer agora alguns motivos que vai além do comum para nós, vai além do normal, e que você só vai entender se você estiver buscando esse fruto do Espírito na sua vida. E um deles é essa alegria que o salmista descreve. Hoje eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, eu vou à casa do Senhor. Talvez aqui, os mais novos que estão aqui, já passaram, ou talvez até você que é velho, talvez tenha essa sensação, que às vezes a gente fala que tudo aquilo que é da igreja, ou ir para a igreja, carrega uma conotação assim um pouco mais pesada de seriedade, no sentido que não cabe alegria, regozijo. Então assim, vou para a igreja, aí você fala, tá bom, vou para a igreja, mas lá você não fala, lá você fica quieto, toma cuidado com a roupa que você veste, toma cuidado com o que você fala, veja bem, e na hora que falar para levantar, você tem que levantar, na hora que falar para sentar, você tem que sentar, porque a igreja é coisa séria. E sim, irmãos, igreja é coisa séria, nós não estamos aqui brincando. Só que o que o salmista fala quando ele vai dizer que ele está indo à casa de Deus, não é, peraí, deixa eu lembrar que eu estou indo para a casa de Deus, estou indo para a igreja, que é um negócio solene. O salmista fala, hoje eu me alegrei. Quando eu acordei domingo de manhã e falei para minha família, hoje nós vamos para a igreja. Hoje nós vamos para o culto. O Isaac, às vezes, na terça-feira de manhã, eu estou vindo aqui para a igreja, ele fala, pai, nós vamos para a igreja hoje? Aí eu tenho que falar, não, filho, hoje é só o papai que vai, você vai para a escola. Mas eu também quero ir para a igreja. Eu falo, não, tá bom, você vai outro dia, vai domingo e tal. A gente vai explicando para ele. Mas o que o salmista está falando aqui é que gera nele essa alegria. E por que gera nele essa alegria? Porque o templo no qual ele ia era bonito? Sim. Mas aqui a gente precisa lembrar que no Antigo Testamento, quando eles iam para o templo, eles iam lá para poder ter os seus pecados perdoados. Mas ir para o templo tem a ideia de comunhão, o lugar de oração, o lugar de ouvir a palavra de Deus, o lugar de prestar honras e louvores ao teu nome. E aí eu gostaria de perguntar para você, e já quero dizer para você, será que você tem alegria ao vir para esse lugar que nós chamamos a casa de Deus, o nosso encontro, o nosso ajuntamento? Gera alegria no seu coração? Porque se não gera alegria, você tem que pensar o que você está olhando para que não te gere alegria. Porque se o seu olhar estiver na estrutura, poxa, nós estamos em reforma aqui. O pessoal tinha andaime ali, tinha coisa aqui e tal, não sei o quê, poxa, a estrutura está ruim, não vai me dar alegria. Quando estiver bonitinho, vai me dar alegria. Vamos trocar as flores, aí daqui a pouco a flor ali fica só a terra, com adubo. Não me gerou alegria. Sabe por que gera alegria? Porque o seu coração tem que estar alegre nas coisas de Deus, meus irmãos. Se você se alegra nas coisas de Deus, você se alegra em estar em oração,
Você se alegra? Você se alegra quando você para e ora com alguém, quando alguém ora por você, quando você ora pela vida de alguém, você tem alegria nisso? Quando você está cantando, louvando a Deus, colocando o seu coração, a sua alma para fora, em cima de uma música que te gera esse sentimento ao falar de Deus, a se referir a Deus, a vida, te gera alegria, você consegue ter tempo nisso. Quando você abre a palavra de Deus e você começa a ler, e a Bíblia começa a te ler, te gera uma alegria, uma satisfação. Se você não tem isso, provavelmente ir à casa de Deus não vai te gerar alegria. Porque o que nós queremos gerar aqui é isso. O que nós fazemos aqui é isso. E quando o culto é um reflexo daquilo que você busca viver a semana, a igreja é o melhor lugar para você ir. Porque se você tem uma vida de oração, se você se alegra em orar, se você se alegra em ler a palavra de Deus, se você se alegra em prestar louvores a Ele, se você entende que você precisa amar os irmãos e ter comunhão com eles, a igreja é o último lugar que você quer perder. Porque você ama as coisas de Deus, então você vai para o lugar no qual você vai ter as coisas de Deus. Mas a gente confunde isso e começa a perder a alegria da igreja porque a gente começa a olhar para o coração humano. Aí você começa a olhar para mim, irmãos, já vou dizer, você vai te desanimar. Quem me conhece aqui mais sabe dos meus erros, dos meus defeitos, daquilo que eu estou tentando acertar. Então, se você ainda não viu isso na minha vida, fica tranquilo, já já você vai ver. Não é se você vai se decepcionar comigo, é quando. Porque eu sou humano. Espero não fazer isso, mas a probabilidade disso acontecer é muito grande. Mas se a alegria de você vir para a igreja foi porque o pastor tem que te dar alegria, nós somos limitados, irmãos. Uma hora a gente decepciona, mesmo não querendo. Se você vai para a igreja, então, porque não, eu gosto do estilo musical que é cantado. Poxa, daqui 15 anos esse estilo que tem hoje já vai mudar de novo. Então daqui 15 anos eu perdi a alegria de ir para a igreja. Não, eu vou lá porque eu gosto de ir lá e dar minha oferta na caixinha, como dá. Então eu preciso dar minha oferta lá. Isso me dá alegria, porque eu estou contribuindo para a obra de Deus. Irmãos, eu não quero assustar você, mas a estimativa é que cada vez mais a moeda, o dinheiro, o papel, saia de circulação. Eu não sei se isso vai acontecer ou não, mas se isso for acontecer e acontecer daqui a uns anos, vai tirar a sua alegria de estar na igreja por causa disso? Eu vou porque a igreja tem um banco confortável. E daqui a uns anos, se precisar trocar esses bancos? Você vai perder a alegria? Percebe que às vezes o que nós estamos falando que está nos tirando a alegria de estar na igreja é muito mais porque nós não estamos nos alegrando naquilo que é coisa de Deus central. E a gente começa a olhar para aquilo que é secundário, e quando você começa a olhar para aquilo que é secundário, você não vai falar igual o salmista. Hoje eu me alegrei, vamos à casa do Senhor. Você vai dizer, nossa, eu tenho que ir para o culto, vou ter que aturar o pastor Marcos que vai falar, não gosto quando ele vai falar. Mas se você vem para a igreja porque você ama a palavra de Deus, irmãos, você vai falar, pelo menos alguém vai ler um texto bíblico. E eu vou me alegrar de ter lido um texto bíblico em comunhão com meus irmãos. Isso já vai bastar. E quem for pregar lá, eu vou estar orando para ele abençoar os outros irmãos. E a mim também, pela graça. Porque é essa alegria, você se alegrar nas coisas de Deus, é algo muito claro na vida do salmista. Tanto é que outro motivo que o salmista nos dá para nos alegrarmos está no Salmo 35, no versículo 9, quando ele fala assim, eu me alegro na salvação do meu Senhor. Eu me alegro, eu me regozijo na salvação. Irmãos, você pode não ter razão alguma na sua semana hoje para dizer que você vai estar alegre. Mas eu vou te dar uma razão, que não importa o que você esteja passando na sua vida, você sempre vai se alegrar ao lembrar dessa verdade. É que Jesus morreu pela sua vida e a salvação para o perdido. Isso não importa
importa o escuro que você passe, essa verdade sempre traz alegria para toda a criação e traz para mim e para a sua vida. Por isso que o salmista ele fala, eu me alegro na salvação. Quando Jesus é apresentado, se você olhar lá em Lucas, lá no capítulo 1, no versículo 28, quando o anjo aparece para Maria, o que ele diz? Quem está com a Bíblia, dá uma olhada aí. Ele aparece para Maria no capítulo 1, versículo 28, ele aparece para Maria, o anjo diz assim, o anjo aproximou-se dela e disse, alegre-se. Irmãos, presta atenção que nós ainda estamos aqui na transição do Antigo Testamento, Deus falando com o povo através do profeta, através dos profetas. Aqui nós vamos ter a inauguração de um novo tempo em Cristo Jesus. Quando o anjo aparece, quando o profeta, Deus se revela dessa forma no Antigo Testamento, os profetas ficavam aterrorizados, porque a presença de Deus é algo grandioso demais. E o anjo aqui, quando aparece, ele fala, alegre-se. A primeira palavra do anjo para ela é alegre-se. Por quê? Porque ela precisava se alegrar. Alegre-se, agraciada do Senhor, o Senhor está com você. E aí quando ele fala alegre-se, ele vai trazer a notícia. Você vai gerar um filho de Deus. Alegre-se. Jesus está vindo. Jesus está vindo, alegre-se. Depois nós temos os anjos quando ele aparece. Quando ele aparece lá no versículo... Não, Maria, quando ela canta, Maria, no cântico dela, lá no versículo 46, ainda no capítulo 1, ela vai dizer, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Por que ela está se alegrando? Porque Deus está vindo de encontro a nós, irmãos. Deus está vindo de encontro a nós, dando o seu Filho, e ela está se alegrando nele. Depois lá, agora sim, depois no capítulo 2, no versículo 10, o anjo diz assim, mas o anjo do Senhor lhes disse, não tenha medo, estou lhes trazendo boas novas que é de grande alegria. Estou trazendo uma boa nova que é de grande alegria. Irmãos, eu não sei se você tem essa compreensão, mas se você acha que você não tem motivo para estar alegre, eu vou te dizer, você tem motivos para estar alegre, porque há salvação em Cristo Jesus. O Deus nos visitou, habitou entre nós, Jesus veio, há salvação para o perdido, há salvação para nós. E se isso não nos gera alegria, esquece, fica com o churrasco mesmo. Fica de uma vez por semana, quando você fizer um churrasco, e que Deus tenha misericórdia da sua vida, que uma vez ou duas por semana aí, quando você tiver uma situação, você tenha essas migalhas de alegria. Porque se eu não consigo me alegrar que Jesus, que Deus nos visitou, e que há salvação, então, o que vai gerar alegria? Você estava condenado à morte, agora você, pela graça de Cristo Jesus, tem a vida eterna. O que vai nos gerar alegria, se não for isso? E é dentro dessa perspectiva que nós olhamos para Apocalipse 21, um texto que nós sempre mandamos e falamos muito, Apocalipse 21, no versículo 4, no qual vai dizer que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro nem dor, pois a antiga ordem se passou. Sabe por que nós nos alegramos na salvação em Cristo Jesus? Porque a partir do momento que nós entendemos que Jesus está nos salvando, que Deus nos salva, a gente entende que o choro, a gente entende que a morte, a gente entende que a tristeza, a gente entende que a dor, ela é passageira. Ela tem prazo de validade, irmãos. Então hoje nós ainda vamos chorar. Enquanto você estiver aqui, vai ter dias que você vai derramar lágrimas sim. Terão dias que serão difíceis.
Só que essa alegria no qual Deus nos leva para viver é uma alegria que nós, mesmo nas lágrimas, nós sabemos que essas lágrimas elas já descem sendo consoladas e enxugadas. É uma lágrima que cai já sobre a graça de Cristo Jesus. Ela já é amparada. Nós não choramos, não derramamos o nosso pranto como quem chora ao mundo para ver pedindo socorro de alguma coisa vir para nos ajudar. Nós choramos sabendo que essa lágrima está sobre o colo do nosso Pai. E ela será enxugada. Porque não haverá mais morte. E a palavra de Deus vai dizer que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então, por que nós nos alegramos na salvação? Porque a gente sabe que tudo aquilo que nós passamos aqui está com prazo de validade. Está com prazo de validade. Vai passar. Vai passar. E aí a gente pode falar, é maravilhoso isso. E é. Jesus fez isso por nós. Mas se nós olhamos para a relação que Deus nos chama de alegria, eu quero lembrar você de um outro texto muito conhecido. Abacuque, capítulo 3, 17 a 18. Abacuque, capítulo 3, Antigo Testamento, está dizendo assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda que não exista nada no campo, ainda que não exista boi nos currais, ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, estar alegre é algo que faz parte da vida do cristão. Rir de tudo é desespero, mas estar alegre, viver uma vida alegre, suave, faz parte das pessoas que se dizem que entendem o que Deus está fazendo no mundo e na sua vida. É o básico. Porque aqui o profeta vai dizer, ainda que acabe tudo, ainda que nada daqui faça sentido, ainda que falte o básico do alimento, ainda que falte tudo isso, eu me alegrarei no Senhor. Aonde está a sua alegria? A sua alegria está condicionada a quê? E eu quero que você faça essa pergunta nessa manhã para você e você responda no seu coração. A sua alegria está condicionada a quê? Qual é a condição, o que precisa acontecer ao seu redor para que você esteja alegre? Eu espero que você possa, nessa manhã, buscar estar alegre no Deus da sua salvação. Eu espero que você encontre alegria naquilo que Deus faz e está fazendo por nós todos os dias. E aquilo que está te gerando dificuldade de viver uma vida alegre, que você abra o seu coração diante de Deus e fala: Deus, ainda que eu não entenda A, B, C e D, a Z do que está acontecendo aqui, eu quero me alegrar porque eu entendo o que o Senhor está fazendo no mundo. Quero me alegrar no Senhor. E eu quero dizer para você que a cura, a esperança do riso, a esperança da exultação, porque é isso que Deus está fazendo conosco. Pensa que Deus não deu o seu Filho para nós, não enviou Ele, e Ele deu o seu Espírito Santo para nós, para que Ele habitasse no nosso coração e a gente vivesse uma vida amargurada. Será que era isso que Ele estava querendo gerar nas nossas vidas? Imagina, irmãos. Deus está falando assim: vou dar meu Filho para aquelas pessoas, e o meu Filho vai gerar neles o quê? Tristeza, melancolia, amargura? Não. Meu Filho vai gerar vida.
e uma vida de quem se regozija, de quem se alegra. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus não deu o Filho dele para nos gerar amargura. Deus nos deu o seu Filho para gerar alegria. E aquilo que você precisa tratar, Deus vai cuidar. Quero convidar você a baixar sua cabeça e para nós orarmos nesse momento, enquanto nós nos preparamos para a ceia do Senhor. E talvez você está pensando, poxa, pois é, pastor, entendi, a gente precisa se alegrar, mas eu vou tomar a ceia. A ceia faz eu lembrar que Jesus foi para a cruz, Jesus morreu por mim. João 17, Jesus está tendo o seu momento de oração com o Pai antes de ir para a cruz. João 17 vai dizer aquela situação, aquele momento no qual Jesus estava ali em oração. Jesus estava com tanta agonia no seu coração que o seu suor era de sangue. Uma aflição humana terrível. Mas sabe o que é interessante? Quando nós olhamos as palavras de Jesus nessa última oração com o Pai, de aflição, ele diz assim, em João 17, no capítulo 13, ele fala, primeiro ele ora por si, depois ele ora pelos seus discípulos. E quando ele está orando pelos seus discípulos, ele diz assim, agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus está falando no seu momento de mais angústia humana. Pai, que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus está orando isso para Deus, para que a gente tenha isso, irmãos. Por isso que eu digo para você nessa manhã, sem medo algum, tenha alegria em Cristo Jesus. Tenha alegria na fé que você vive. Porque Jesus orou pedindo isso ao Pai, para nós, no seu momento mais difícil. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque nós podemos compreender através da Tua graça, através da Tua palavra, que nós não precisamos correr atrás de tudo isso aqui que o mundo nos dá para estarmos alegres, Senhor. Nós não precisamos de nada que é circunstancial para nos gerar alegria, ainda que essas coisas nos gerem, Senhor. Mas elas não definem o que é alegria para nós, Deus. Nós queremos, Deus, nessa manhã, nos alegrarmos, Deus, naquilo que o Senhor é para nós, naquilo que o Senhor tem feito e faz por nós. Queremos alegrar, Senhor, nas coisas que são de Ti, nas coisas que o Senhor nos deixou, no relacionamento que nós temos com o Senhor. Queremos, Deus, nos alegrarmos na salvação que nós temos em Ti, no perdão dos nossos pecados, Senhor. Nós queremos nos alegrar porque isso é graça do Senhor. Derrama, Deus, sobre nós esse fruto do Espírito Santo, a alegria. Que nós sejamos cristãos alegres, que se regozijam no Senhor. Amém.